tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Elorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br, um espaço para especialistas e convidados com conteúdo do seu interesse. E vocês já perceberam que o londrinense está falando muito sobre eleições recentemente, né? E não é à toa. Tem muita gente se preparando para concorrer, para enfrentar uma campanha, ajeitando as coisas, né? Por assim dizer, antes de começar a disputa. E queremos levar o maior número possível de informações justamente para quem está principalmente estreando nas eleições, né? E por isso o nosso entrevistado de hoje é o contador eleitoral Emerson da Silva Lima, que vai falar com a gente sobre um assunto muito importante, as contas eleitorais. Prazer em falar com vocês. Bem-vindo, Emerson. Bem-vindo, Emerson. Obrigado, prazer imenso falar com vocês. Emerson, você também estreou recentemente uma coluna sobre esse assunto no O Londrinense. Agora me diga, por que, Emerson, é preciso que os candidatos fiquem atentos ao assunto contabilidade? Vamos lá. Todo início de campanha de ano eleitoral, as regras costumam mudar logo de início e começam a mudar também lá no meio da campanha. Início de campanha, meio de campanha. É muito importante ter um profissional habilitado para esse tipo de trabalho. Por quê? Porque tem que ser especializado. Isso, a regra para a contabilidade eleitoral é ter o cadastro no CRC, né? Você ser habilitado mesmo, contador habilitado, né? Com CRC ativo. E experiência também. Por quê? Porque a experiência, você tem muitos detalhes, o âmbito contabilidade eleitoral. Né? Nós vamos discutir aqui alguns deles, né? Uhum. Então, assim, a contabilidade eleitoral, ela se tornou extremamente necessária para o desenvolvimento e aprovação de conta dos candidatos. Qual que é a diferença do contador eleitoral para o contador empresarial, por exemplo, assim... Uhum. A legislação, o que tem? Tem bastante diferença, sim, tem. Porque, assim, na contabilidade empresarial, você tem... Na verdade, assim, a contabilidade todas têm lei. Então, de tudo tem uma lei. Então, tem estoque, a questão do financeiro, tudo é regido por normas e regras. A contabilidade privada, nós prestamos conta para o fisco, para agentes externos. O dono da empresa precisa fazer um financiamento ou ampliar a empresa dele. Então, tudo isso tem regras, tem um plano de contas. Agora, falando bem dentro da contabilidade mesmo, né? Uhum. A contabilidade, o objetivo da contabilidade tradicional é a tomada de decisão, ou seja, nós atuamos como ajudando o empresário a tomar uma decisão a respeito daquilo que ele está tomando para a empresa. Eu costumo falar assim... Os rumos que ele pretende dar para o negócio dele. Exato, porque o que é comum acontecer? Você chega na empresa e o cara fez um monte de mudança, né? E tudo fora da legislação, tudo fora do permitido... Tudo vou usar uma expressão aqui, tudo no achômetro. Que ele achou que ficou legal, que era, né? Ele por exemplo, que podia, por exemplo, já atendi casos que a pessoa estava com menores de idade, menor aprendiz trabalhando, pessoas sem registro, às vezes até há meses trabalhando sem registro e não foi passada informação. Eu falei, mas tudo isso tem assim, eu costumo falar que da empresa tudo tem um procedimento. E na eleitoral também? Na eleitoral também, a diferença é que na eleitoral nós trabalhamos muito com a apuração das contas. Como assim? Todos os recursos que chegam... Cada tostão que entra. Cada centavo que entra é devidamente observado, existem regras para isso. Nós colocamos e classificamos essas despesas, essas receitas, para que o candidato possa usufruir ali para poder trabalhar com a sua campanha. Então, aí é diferente que a gente trabalha
informando ao Tribunal Regional Eleitoral, ao TSE, aos magistrados, porque depois que você entrega, são eles que analisam. E daí aí vem o pente fino, né? Analisam e é analisado mesmo, item por item, tanto é que demora para ser aprovado, né? As contas. Geralmente ainda, nós estamos a última eleição foi em 2020, nós estamos em 2024, ainda tem contas sendo analisadas. Eu estou atendendo um caso de uma cidade aqui no Paraná, que o rapaz está lutando para provar um erro, que foi um erro mesmo do profissional contábil. Aí a importância de ter um profissional que atente à legislação, que sabe assim. Porque é o seguinte, como na política, a prestação de conta eleitoral, ela é detalhes. São Entendi. detalhes que fazem toda a diferença. Então, foi um erro bobo de um pagamento que ele esqueceu de mencionar ali e trouxe uma complicação imensa. E detalhe, por causa de R$300. Quer dizer, pode ser até cansada a candidatura deles. Totalmente. Por causa de R$300. Totalmente, por causa de R$300. Por quê? Porque, na verdade, o juiz está questionando, no caso específico, né? Está sendo questionado e, assim, e eles não estão aceitando o argumento. E ele entrou com recurso, não está aceitando. Já é o terceiro ou quarto recurso e ainda não está aceitando. A clareza da informação é super importante, né? Total. Assim, foi um detalhe assim, até bobo, porque, na verdade, ele é um amigo meu, na verdade, né? Mas ele pediu para eu dar uma olhada. E daí eu olhei e falei, cara, isso aqui é bobo demais. Foi assim, aquele montinho de bobeira. Então, é importante. Então, essas são as diferenças. Para quem a gente trabalha. A gente trabalha para... o fisco? Para o fisco, a gente trabalha ali para agentes externos, a gente trabalha para tomada de decisão. Eu quero abrir uma filial, eu quero abrir... quero mudar de ramo, eu quero aumentar meu capital social. Tem um procedimento contábil atrás. A mesma coisa é a eleitoral, porém para o Tribunal Superior Eleitoral, né, que são aí o regional, que são eles que analisam as contas de cada candidato item por item aí. Agora, que momento que esse pré-candidato, enquanto pré-candidato, ele já tem que começar a se preocupar com essa questão? Como é que funciona o momento de que tenha que ter a presença dessa informação contábil já nesse processo de candidatura? E quando começa? Excelente pergunta. Eu costumo falar isso, que se eu fosse candidato, eu já estava trabalhando com um profissional há bastante tempo. Por quê? Porque todo momento muda, cada eleição muda. Então, é interessante, super profissional, e sem contar que planejamento é tudo, né? Ele ter ali já uma equipe, vamos dizer assim, que pré-pronta para trabalhar itens, porque alguns itens não mudam. Por exemplo, gastos com combustível, por exemplo. Entendeu? Mas, assim, por exemplo, nós tivemos agora uma alteração, na verdade, a nível federal, não estadual, de 2 contas a mais partidárias. Contas de racial e conta de gênero. 2 contas aí, mas só a nível nacional, estadual não. Então, todos esses detalhes, eles precisam ser vistos. Então, é importante sim, porque agora já de março até abril, nós temos aí a janela partidária, que os candidatos precisam se movimentar, quem vai para qual partido, fico ou não fico. Nisso, você já conversa, olha, você precisa conversar com o seu diretório partidário. Estão certo entre vocês? Tá dando bem? Tá dando certo? Não tá dando? Então, peraí. Então, vamos procurar para onde você vai. Então, é importante. Então, assim, é muito importante o profissional ter um acompanhamento. Isso desde que o cara está pensando em ser candidato. Eu quero ser candidato, então eu sou um nome que está sendo avaliado. Aí ele já tem que se preocupar com isso. Exatamente. Agora, você falou uma coisa importante. O profissional que vai atuar nessa área com a contabilidade, ele também tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo no processo eleitoral como um todo, não só com a questão da área contábil? Isso influencia no trabalho dele? Influencia por quê? Porque é muito importante o profissional em si
tá atento. Nós temos aí as sessões que acontecem, os TRS até postam lá na internet, julgando os casos. Então, você até aprende também, ver que aqueles casos de erro de prestação de contas, um detalhezinho, assim, você fala, poxa, é verdade, isso aqui eu não vou deixar acontecer comigo. Então, por exemplo, eu estava vendo um caso agora, essa semana, na verdade, em que um candidato fazia propaganda eleitoral com uma bicicleta do mercado. Mas foi uma bicicleta jogada na rua. E tinha ali a propaganda. O TSE entendeu que aquilo era patrocinado. E o cara teve a conta indeferida. Nossa, complicado. Você entende? Detalhe. Então, assim, são pequenos... Se esse candidato está sendo muito bem assessorado por um profissional contábil, por um assessor, um dirigente de partido ali e tal, com certeza eu teria dado um toque e falado, olha, por exemplo, eu tive um caso, eu fiz a última eleição agora, eu fiz o financeiro da campanha, e foi questionada a questão da adesivagem do carro. E eu disse, não pode dessa forma que você quer. Não pode. E assim, foi uma briga até... Você orientou o candidato, não faça isso, vai dar problema. E na verdade não era minha função, porque eu cuidava só do financeiro da campanha do candidato. Só o financeiro. Não, essa parte gerencial da campanha, eu não era da minha alçada. Não fui contratado para isso. Mas ali, eu tava ali, né, então eu quis... E assim, e as pessoas realmente retrucaram. Eu falei, não pode, não vai. Vai dar problema lá na frente. Aí ligamos pro advogado, né, da campanha, não, realmente não pode, dessa forma, porque tem uma metragem, tem todo um porquê. Certinho. Tudo isso, o que é legal da contabilidade eleitoral e desse momento de prestação de conta? Tudo isso é para você não munir o teu adversário contra você. Entendi. Então, quando você anda numa legislação, que você anda em, assim, até procedimentos corriqueiros, porque de tribunal para tribunal, algumas coisas, entendimentos variam. Tem algumas coisinhas, isso aqui, né? Uns relevam, outros são mais rigorosos. Tem tribunal que até um limite de erro ali de 10% de algumas coisas aceitam, outros não. Tem juiz que, por exemplo, esse juiz que eu falei aqui agora, dos R$300, né? Que tá lá, só não foi repassado, mas foi feito. E mesmo assim, ele não tá conseguindo. Então, talvez um juiz menos relevante, assim, menos detalhista, deixaria passar. Não, isso aqui tá certo, foi só um erro e tal. Porque R$300 não configura, nossa, um enriquecimento Se ilícito, o erro, nada. Qual é o procedimento nesses casos? Se o erro tivesse acontecido, sido visto antes, poderia ter feito uma nota explicativa. Né? Eu fiz isso porque, na verdade, o candidato que eu atendi, ele sacou dinheiro e não pode sacar dinheiro para você pagar ali as despesas. Você não pode sacar. Então, assim, eu sempre oriento só transferência documentada. só transferência bancária. Pix. Fez transferência bancária, repassa para nós, né, o comprovante dessa transferência, essa informação, a gente fica retido, tranquilo. O Pix está valendo. Tá valendo. E daí o que eu fiz? Falei, cara, mas eu te falei que não era pra fazer isso, tá? Não, cara, me perdoa, tá? Foi no calor da emoção, porque era o primeiro mandato dele, tava empolgadão e tal. Então, beleza. Aí eu emiti uma carta pro juiz, né? Uma nota explicativa dizendo, excelência, senhor juiz, tal, venho por meio desta, tal. Né? Foi um equívoco, inexperiência do candidato por ser a primeira eleição dele, coisa e tal. E a gente, por favor, peço que reconsidere, que tenha suas contas aprovadas, O juiz aceitou e a conta dele foi aprovada. Mas eu, antecipadamente, eu vi o erro. Então, mas, no caso desse meu conhecido, não, foi depois que o erro apareceu. Não deu para ajudar, né? Você tá entendendo, então? Agora, Emerson, os gastos e as arrecadações começam a ser contadas a partir de quando? Os gastos e as arrecadações, elas começam a partir quando o CNPJ candidato é aberto. Ou seja, depois que foi definido quem isso. Candidato. E se falando de datas, até 15 de agosto, começa dia 20 de julho e vai até agosto. E o partido tem aí até final de agosto para poder... caso quem vai receber recursos ali, né, ter o dinheiro da conta já ali disponível para poder trabalhar isso daí.
E na pré-campanha? O candidato pode gastar o que ele quiser ou tem regras também? Seria bom, mas não é. Não tem? Mas tem muita gente que aproveita essa pré-campanha e tá gastando horrores. E solta e abre o cofre. É, né? Inclusive com outdoor, essas coisas. Isso daí pode? Não pode. Outdoor é proibido. Na verdade, nenhuma veiculação proposital pode ser feita agora. Então, até recentemente, agora eu vi um determinado partido aí fazendo carreata, né? Numa cidade aí, num lugar aí, e pedindo voto expresso. Isso é passivo de cassação, não pode. No momento nenhum, não pode. Então, assim... Carreata significa custo. Sim. Tem que ser lançado o valor. O que você está vendo na televisão? Você está vendo as pessoas anunciarem o partido. Uhum. Sorrateiramente, acaba sendo ali até um anúncio dos candidatos possíveis de serem apresentados. Mas você não vê nenhum pedindo voto expresso. Então, não se pode pedir agora nada. Assim, você pode movimentar suas redes sociais sem problema nenhum. Pode patrocinar posts? Pode. Inclusive das redes sociais. Mas se houver um exagero, como é o caso do Sérgio Moro, por exemplo, que foi julgado, sendo questionado por gastos exagerados na pré-campanha. Então, isso pode também, os adversários podem dar uma catracada. Muito. É aquilo que eu falei. Você dá muita munição, né? Igual o caso do Sérgio Moro. Muito está sendo questionada a questão das viagens que ele fez, né? Que existe ali. Aí o argumento da defesa é que foi um pacotão dos candidatos ali e ele estava junto e assim foi para a última instância. Agora, Emerson, não vai passar. Questões mais simples, assim, de candidatos de municípios, por exemplo, que fazem lá um adesivo com o nome dele, né? Da Silva, eu apoio, e põe no carro dos outros, assim. Isso dá problema? Dá. Desde já? Desde já? Se for constatado? Se for constatado, dá problema. Mas isso se houver diretamente uma denúncia de um adversário, por exemplo, Sim. ou o próprio Tribunal Regional constata? Como é que funciona nesse caso? Então, na verdade, é muito mais comum o adversário, né, fazer a denúncia e dizer, olha, tá tendo propaganda eleitoral. Assim, até a própria militância... Extemporânea, fora do prazo. Sim, não pode. A própria militância avisa, né? E daí... Nesse período é um período que tá todo mundo de olho, né? Todo mundo de olho. Assim, agora é pisar em ovos, né? Pisar em ovos. Agora, todo cuidado é pouco, porque realmente o que pode ser feito agora pode se tornar problema lá na frente. Então, realmente, agora... Aí eu volto naquela pergunta inicial, por que é importante contratar um pessoal especializado, pessoas que trabalham com política, que conhecem o regramento, têm vivência do assunto, conversam com pessoas para entender o que está sendo falado e visto e entendido. Porque... numa dessa, o candidato, por exemplo, já atendi candidatos que não sabem que tem que prestar conta. Como assim? Não sabe. Muito comum um candidato entrar no partido e o partido, eu falo porque eu atendi casos assim. Dá o dinheiro? Não, nem dá o dinheiro. Tipo assim, a pessoa, não, a sua prestação de conta vai ser feita por nós aqui, no partido. E o candidato tá tranquilo. Não reúne documento, não reúne... nada. Não tem nota das despesas. Esse caso que eu atendi, já terminei já, abrir até o CNPJ para ele. Mas o resto, nada foi feito. E daí eu entrei em contato com o pessoal da Justiça do Eleitoral, né, do Tribunal Regional Eleitoral. Falei assim, cara, a gente tá com um cara aqui que a gente não acha ele de jeito nenhum. Porque ele não fez nada. E por coincidência, esse cara morava perto da minha casa, o candidato morava perto da minha casa, né? E conversando com ele, falei, ele assim, ele não sabia mesmo. Eu falei, ele tá com conversa, pensei, né?
Não, ele não sabia. Mas o que faltou preparo, faltou orientação do próprio partido? Os partidos falam, não, porque eu sei porque eu fui sondada para ser candidata. Os partidos falam assim, não, pode ficar tranquilo que a gente faz a prestação de conta, dá todo o suporte jurídico, né? Não sei o que tal, isso tá dentro dos... Aí o cara vai na conversa... Não, e daí... E ser novato na política, você não sabe mesmo que tem que ter CNPJ, que tem que emitir nota, que tem que fazer um monte de coisa. Exatamente, e tanto é que para ficar um pouquinho mais complicado ainda, ele usou cheque, não tirou cópias do cheque, perdeu o cheque, aí eu tive que entrar com um processo lá no tribunal, né, com o juiz, para falar que era tal. Nossa, mas deu um trabalho, porque realmente ele não sabia, eu vi que realmente o cara não sabia. O cara não foi eleito e teve as contas reprovadas. O que pode acontecer com ele, Emerson? Ele é passivo, dependendo do grau da situação, ele é passivo de nunca mais poder se candidatar. Fica inelegível. Não é por período, que nem o... Não, dependendo do caso, ele realmente nunca mais ele... Essa eu não sabia. É bem rigoroso, Eu achava assim... Por exemplo, o cara foi eleito, as contas não batem, ele é cassado, porque, tem assim, o mandato cassado. Quando a prestação de conta ela tem algum problema, o juiz aprova com ressalva, né? Ou aprova direto. Quando aprova direto é ótimo, porque daí bateu, o candidato fez tudo certinho, alívio, acabou. Né? Para quem faz a prestação de conta aqui é maravilhoso, porque você não precisa ficar mais acompanhando, porque, na verdade, acaba a eleição para os candidatos e para a população, mas para nós não para, porque a gente ainda fica acompanhando a decisão, a avaliação, tudo, né? Normal. Até a última instância. Mas então, quando aprova é ótimo. Se o candidato teve ressalvas... Se ele teve ressalva, não tem problema. Mas ele corre o risco aí ele pode se candidatar de novo, sem problema nenhum. Mas na verdade, boa parte deles é assim. Mas eles correm o risco de ser cassados e depois não terem mais condições de se eleger? Não, nesse caso não. Agora, quem não cumprir tudo certinho, mesmo que não seja eleito, é o que se ferra. Muito. Literalmente. Então, porque assim, você vê na época de eleição que os partidos vão atrás de busca de um monte de gente para se candidatar para não sei o que tal. E a maior parte não é eleita, né? Isso. Né? Mas aí fala, não fui eleito mesmo, não vai dar problema não. É o que mais se ferra é quem não é eleito. Exatamente. Aí você procura a pessoa e ele fala assim, tô nem aí pra política, não. Então, assim, é tratado até com... Mas você se candidatou, você precisa prestar conta, porque, na verdade, a prestação de conta, ela não prescreve. Ela fica aberta. Então, assim, a partir do momento que você deu início ali, você precisa finalizar o processo ali, né? Você precisa prestar, entregar... Com ressalva ou sem ressalva desaprovada, precisa, mas assim, tem uma enxurrada de prestação de contas, ainda tem prestação de contas de 2018, sendo trabalhadas ainda, porque as pessoas nem imaginam isso, né? Só um detalhe que eu não falei, você perguntou a questão ali do CNPJ ali e tal, né? Dos gastos ali. É importante saber que o CNPJ, ele tem um prazo de 10 dias, total, 10 dias corridos ali, para você tê-lo. Dentro desses 10 dias, você precisa ter o CNPJ e levar no banco para abrir as contas obrigatórias. Dentro dessas contas do banco, só o banco come 3 dias desses 10. Então, ou seja, tecnicamente seriam 7 dias. É importante os candidatos ficarem muito atentos a esse detalhe. Por quê? Porque é do CNPJ, ele precisa ter o CNPJ em aberto para poder receber o recurso, ou ele mesmo disponibilizar de recursos próprios, né, para poder trabalhar a campanha dele.
Então, se ele não tiver, ele vai ter bastante problema. Os bancos costumam pisar assim um pouco na bola. Com relação a isso. É muito grande, acaba não dando conta. A maioria dos bancos que eu trabalhei disponibilizaram uma pessoa ali específico só para esse tipo de atividade. Então, é interessante o candidato ficar aí atento a esse prazo, né? Porque às vezes ele dá entrada lá no banco e deixa. E passa o prazo e o banco não fez nada. Agora, o prazo é curto entre a homologação da candidatura. Bem, sou candidato até essa inscrição do CNPJ e abertura de conta. É muito curto esse prazo? É curto, é menos de 30 dias. É complicado. Então, assim, aí, né, voltar a falar de novo. Por isso que é importante ter um profissional, porque daí você fica atento a esse detalhe. De repente, você conversar com um profissional que faça de A a Z, né? Ó, existe um rito, existe um procedimento, existem tópicos. Então, não pule etapas, senão você vai ter muito problema. Quer dizer, para o candidato, é melhor contratar pessoalmente um contador eleitoral do que confiar que o partido vai prestar essas contas. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque você tem Porque assim, ó, o partido, como é que funciona? Chegou o dinheiro lá esse ano, acho que esse ano é 4,9 bilhões, né, disponível para as eleições. Só que vai para as majoritárias, né? Para prefeito. Exatamente. Então, assim, boa parte... O partido, ele tem o poder. Isso é dado o poder ao partido. Isso realmente é legal. Dele escolher para quem que ele vai destinar, né? E, honestamente falando, eu não acho nem errado, assim, porque é a manobra do partido para poder trabalhar com esse dinheiro. Então, o que acontece? O dinheiro, ele vem para o partido separa isso, então nem todo mundo vai ter o dinheiro para isso. A maioria, na verdade, assim, não vem. Só os que têm mais chance. Aí é o poder que o candidato tem de persuasão, de comunicação, de network, trabalhar junto ao diretório do partido, né, o pessoal do partido, para trabalhar recurso, né, para poder... Então, assim, tem candidatos que tem promessa de 500, 600 mil, 800 mil, chega a 100, chorado. Se chegar esse valor. Se chegar, entendeu? Então... Gente, olha, o papo tá bom, mas nós vamos ter que voltar em um outro programa, porque já deu tempo. Só assim, antes de pensar em ser candidato, também pensem quem vai ser seu contador, certo? Exatamente. Porque, ó, a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina, né? Com certeza. Emerson, foi um prazer ter você aqui. Nós vamos te chamar de novo, porque eu acho que ainda tem muita dúvida aí, que muitos candidatos não foram devidamente orientados, e a gente está querendo realmente trazer essas informações para que não se compliquem, né? Porque na hora do partido convidar, falar, não, tal, é uma coisa, mas na campanha, eu já vi muita gente se ferrar. Aí ele faz uma campanha excepcional, brilhante, aí chega na prestação de conta... toda furada, toda cheia de brecha, então... É complicado. Bom, já estamos fazendo o nosso papel, já alertamos, né? Exato. Obrigada, viu, Emerson? Eu agradeço a oportunidade, prazer imenso falar com vocês, viu? E você vai votar, porque vai ter muita coisa até a campanha, a gente quer conversar mais sobre isso. Gente, por hoje é só. Para você que ficou aqui até agora, muito obrigada pela sua audiência. Acesse o londrinense.com.br, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta e compartilhe o nosso programa no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Até a próxima.